Olá pessoal que está entrando, confirmem para mim, vocês conseguem me ouvir bem? O áudio tá bom? Manda um joinha aí, manda um sim, que eu já sei que vocês estão me ouvindo, por favor. Gente, como de costume, eu vou esperar uns 2 minutinhos para o Instagram avisar que eu estou entrando ao vivo e a gente começa. E quem puder me confirmar o áudio. Valeu, Dani. Obrigado pela confirmação. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Tem tanta gente que acompanha as lives e assiste depois, e acaba não dando tempo de ver a carinha de vocês. A gente já começa já. Boa tarde, Ellen. Tudo bem? Gente, vamos começar, né? E quem vai chegando vai acompanhando. Essa daqui eu acho que é a nossa 7ª live, se eu não me engano, da nossa sequência. E eu tô deixando tudo ótimo. Que maravilha, Ellen. Ellen, eu não lembro de ter visto já você por aqui. Se for a primeira vez, seja muito bem-vinda. E se você já está aí acompanhando o conteúdo, o material, aproveite bastante. Que eu acho que, se eu não me engano, nós estamos na 7ª live dessa sequência aqui. Oi, Moira, tudo bem? A gente está... Eu, na verdade, estou colocando essa sequência numa divisãozinha dentro do Instagram. Eu descobri que dentro do Instagram dá para colocar os vídeos em séries. Então, como eu tenho um monte de vídeo gravado para vocês, e eu gostaria que essa sequência aqui que a gente está trabalhando ficasse tudo juntinho, então eu separei lá, coloquei uma série. Então, quando vocês entram só na parte de vídeos, é para ter no cantinho um lugar escrito séries. Vocês clicando ali, vocês vão achar essa sequência aqui que a gente está fazendo toda segunda-feira, tá bom? Oi, Kaique, seja bem-vindo novamente. Kaique está sempre aí com a gente toda segunda-feira, com bastante questões interessantes. Vamos começar nosso bate-papo? Eu acho que a gente vai encerrar esse e-book hoje ainda. Ele é bem mais rápido de se trabalhar do que aquele primeiro que a gente fez. E na semana passada, não sei se vocês se recordam, eu acabei conversando um pouquinho com vocês sobre o dispositivo psicanalítico enquanto espaço. Ou seja, antes da gente ter toda a questão da pandemia, toda essa necessidade que nós encontramos de trazer as sessões para o mundo digital. E aí nós conversamos a respeito, né, de dispositivos, digamos assim, que estão dentro do espaço físico, mas que de forma alguma são necessários para uma análise acontecer. Uma análise acontece e muito bem de outras formas. Aí nós conversamos também a respeito do fato de que o setting nada mais é do que a relação transferencial entre analista e analisante. E na semana passada, o tempo não me permitiu falar um pouquinho a respeito do setting, a gente pensar na palavra. E aí eu vou começar hoje com vocês falando sobre isso. Se vocês forem buscar a palavra setting, o entendimento da palavra, vocês já vão achar coisas como, por exemplo, setting de filmagem, setting, por exemplo, de apresentações. Então, o que é setting? Na verdade, gente, setting seria cena. É um espaço onde acontece uma cena. Então,
Quando Freud vai falar do inconsciente, não sei se vocês se recordam, mas ele fala que o inconsciente é a outra cena. Existe uma outra cena. E é nesta outra cena que a gente pode contemplar este inconsciente. Então, quando se fala em setting, repetindo um pouquinho da semana passada, não é necessariamente o espaço físico. Setting é a cena, ou seja, este inconsciente que aparece nesta outra cena. E esta cena, ela é vislumbrada a partir da relação transferencial, analista e analisante, como eu conversei com vocês um pouquinho na semana passada. Então, quem não lembra, volta lá na live da última segunda para se atualizar quanto a essa discussão que nós tivemos. Então, esta cena, para ser contemplada, ela exige o quê? Aquilo que nós falávamos. Então, dentro daquela transferência que nós conversávamos na semana passada, nós temos, por exemplo, o semblante do psicanalista. O psicanalista operando uma análise a partir desse semblante que está dentro desta transferência. Então, só queria trazer essa curiosidade para vocês, para nós fazermos um pouco essa abertura, que setting nada mais é do que a cena. Uma cena. E aí, isso é totalmente praticável através dos dispositivos digitais. Não estou entrando aqui, gente, na questão de preferências, tá? Se a gente for entrar nessa questão, existem aqueles que preferem atender no presencial, existem aqueles que preferem atender à distância, existem analisantes que preferem fazer a sua análise no presencial, existem analisantes que já preferem fazer à distância. Então, a questão aqui que eu estou discutindo com vocês não é de preferência nem de gosto. Claro que se vocês quiserem, a gente pode entrar sim nessa discussão, nessa conversa. Eu, por exemplo, eu comentei com vocês na última live que eu tinha um pouquinho de dificuldade com essa coisa do fazer análise à distância. Até então, eu nunca tinha, feito a minha análise, eu mesmo, eu ir para o divã, sempre foi no presencial. E só com a pandemia, que foi a primeira vez que eu me encontrei com a minha analista à distância. E eu estava muito assim, nossa, como é que vai ser isso? O que vai acontecer? Como é que isso vai se dar? E, gente, por incrível que pareça, eu deitei no meu divã, que eu fiz o meu próprio set, deitei no meu divã, coloquei o celularzinho aqui, como se a analista estivesse aqui atrás, como normalmente acaba sendo na análise, quando se usa o divã, que eu gosto, eu vou pro divã. Coloquei o celular aqui, assim, no pedestal, onde ela pudesse me ver, e eu não a via. E, gente, depois de 5 minutos eu nem me ligava mais que ela não estava física, na presença física ali atrás de mim. Eu fui falando, como eu sempre falo, a análise fluiu como sempre flui, tanto que estamos aí até hoje. Eu continuo sem encontrar minha analista presencialmente já há 2 anos. Então, questões, cada um vai tendo uma experiência e lembre-se daquilo que eu já falei com vocês antes, sempre caso a caso, 1 a 1, que a gente vai pensar o caso clínico. Então, não tem certo ou errado. Claro que, frente a uma pandemia, a gente tem que considerar outras coisas. Então, os riscos de receber uma pessoa no setting. Então, eu, por exemplo, durante um bom tempo, não recebi ninguém e fui muito rigoroso com isso. E à medida que foram saindo as vacinas, as doses, e eu fui recepcionando alguns. Esses alguns que eu recebi de volta no setting, ainda foi com uma série de exigências para a minha segurança e segurança da analisante. Então, uso de máscara durante toda a sessão, uso de álcool gel, deixar sapatos da porta para fora. Então, eu coloquei ali uma série de coisas que até então eu não praticava quando atendia nas clínicas, que além do atendimento na minha clínica, eu já fiz atendimentos em vários outros lugares. Então, eu tive ali, como eu conversei com vocês na semana passada, a necessidade de repensar toda essa questão do setting. E aí eu fiz uma série de adaptações. Então, como que é o nome do e-book que eu estou trabalhando com vocês? Do fracasso à reinvenção. Então, o que eu entendi? Se a gente não repensasse o setting, se a gente não repensasse os dispositivos psicanalíticos,
se nós não repensássemos tudo que envolve o fazer análise, nós fracassaríamos. E aí foi necessário então o quê? Toda uma reinvenção para que a gente pudesse fazer com que tudo isso acontecesse e acontecesse de uma maneira interessante, pensando no caso a caso, mas que ao pensar no caso a caso, nós pudéssemos desenvolver material e estudo, pesquisa o suficiente, para mostrar para as pessoas, para o mundo, que aquela prática era totalmente possível de existir. Que a gente poderia sim sustentar análises à distância. Aliás, antes da pandemia, muita gente já fazia, principalmente pessoas assim que vão morar no exterior e quer continuar fazendo com o seu analista. Então, às vezes a pessoa faz análise aqui no Brasil, vai morar num outro lugar e continua a sua análise à distância. Então, já existiam muitas pessoas fazendo isso. Só que com a pandemia, exigiu-se, digamos assim, que nós mostrássemos para o mundo que a análise é praticável, independente do espaço físico. E aí, toda essa questão que eu trouxe para vocês, que o que sustenta uma análise é o quê? A relação transferencial, a relação analista e analisante. E com esta ideia que eu trouxe para vocês hoje, de que se o setting é a cena, o inconsciente é esta outra cena, a gente consegue então manejar uma análise. Dei até exemplos, né? Agora que eu me recordei, de que o Freud não fez análise só no setting. Eu dei um exemplo para vocês de análise que ele fez nos Alpes. Né? Ele estava de férias, foi para os Alpes e mesmo assim acabou encontrando gente lá que chegou para ele: você é o Freud, você é médico, nananã. E ele sim e tal, e aí acabou desenrolando ali, digamos assim, algumas implicações naquele encontro. Então, a gente consegue pensar nos dispositivos psicanalíticos de várias formas diferentes. Pensando nisso tudo, a gente vai entrar agora no meu e-book, na parte em que eu intitulei A Reinvenção. Então, a gente pensou toda na questão das possibilidades de fracasso e aí a necessidade de nos reinventarmos. Pessoal, quem quiser ir já preparando aí questões, comentários, já pode ir colocando na tela que eu vou depois me dando o trabalho aqui de olhar, de voltar, procurar, tá bom? A gente vai trocando uma ideia. Aquilo que vocês já sabem, quem já está acompanhando os encontros, é um bate-papo muito tranquilo e quanto mais vocês interagem comigo, mais eu consigo também trazer conteúdos para vocês. Aqui eu abro com um caso clínico, que é o mesmo caso que está lá no primeiro e-book. Mas por quê? Porque como eu conversei com vocês nas outras lives, aquele caso já foi uma prévia de como seria o uso da tecnologia dentro de uma sessão. Então, se você perdeu, a gente fez uma live só de estudo desse caso. A gente conversou bastante coisa, a gente esmiuçou o caso clínico. Então, se vocês quiserem voltar lá, vocês vão encontrar uma live intitulada O Limite da Palavra, estudo de caso clínico. E aí vocês vão ver tudinho que a gente conversou a respeito desse caso. Então aqui eu vou dar só uma passada nele, é só uma passagem bem rapidinha para recapitular e vocês perceberem que muito antes da pandemia nós já precisávamos nos reinventar para que uma análise pudesse acontecer, inclusive considerando dispositivos que cabem sim dentro de uma análise. Então, caso clínico, limite das palavras. Exponho a seguir um fragmento de análise e não um caso clínico completo. O intuito é demonstrar de maneira simples o cotidiano da praxis psicanalítica. Quero salientar a importância de uma prática condizente com sua época, o uso da tecnologia nas sessões e o vislumbre de um manejo clínico que evita as interpretações das enunciações da analisante, evitando equívocos técnicos. Desta forma, a responsabilidade por saber fazer algo com o sofrimento é implicada a ela, que, de maneira criativa, encontrará saídas interessantes e não sintomáticas. Ela que, no caso, analisante, tá, gente? Então, em uma sessão,
uma analisante contou-me que havia perdido naquele fim de semana o avô e que estava triste. Discorreu lembranças sobre ele e as reviveu ali, sem derramar uma lágrima. Na semana seguinte, insistiu em falar e contar do avô, já um pouco mais entristecida, mas também sem lágrimas. No terceiro encontro dessa sequência, ela diz estar incomodada. Uma música não parava de se repetir em sua cabeça. Pergunto qual, e ela diz que se chama Poema, e segue falando de outros assuntos. Na quarta sessão, ela está irritada. A música soa o tempo todo em sua mente, já por dias. Então, pergunto se ela entende a letra ou sabe o que a canção pretende transmitir. Ela diz que não e pega o celular na bolsa para pesquisar e descobre que foi escrita por Cazuza para homenagear a avó que havia falecido. Imediatamente, ela acessa o YouTube e coloca para tocar sobre a interpretação de Ney Matogrosso. Ouve a letra e cai aos prantos. Chorou torrencialmente e ao final disse: Darcy, era disso que eu precisava. Desde a morte de meu avô, eu não consigo derramar uma lágrima. Esse fragmento, lembrando, isso aqui é um fragmento de uma análise. Então, para vocês entenderem melhor, tem que assistir lá a live onde a gente fez o estudo desse caso, tá? Então aqui a gente vai passar só por alguns pontinhos para relembrar. Esse fragmento exemplifica muito bem os limites da palavra, do significante. O limite do próprio discurso a impedia de atravessar o luto, ou de pelo menos entrar nele, né? De dar uma sequência. O ato de escutar a canção permitiu a ela sentir aquilo que as próprias palavras não alcançavam. Há dores que a razão é incapaz de intelectualizar ou racionalizar. Por isto, o sentir é tão importante. Acrescenta um detalhe valioso: alguns encontros depois, ela recordou ter visto uma entrevista onde contavam a história da música e a dedicatória de Cazuza para a avó. Ou seja, ela sabia a referência, mas não se lembrava. Assim é a lógica do inconsciente. Então aqui, qual que é o barato, gente? Vou ser um pouquinho repetitivo com relação à live, onde a gente fez o estudo desse caso, mas acho que é importante até para quem não assistiu ainda. Naquele encontro, eu comentei que foi em uma época onde a gente não tinha esse boom que a gente tem hoje nas redes sociais. Então nós chegávamos nos lugares e perguntávamos: por acaso tem Wi-Fi? E aí, se o lugar tivesse e se a pessoa, a dona do local, gentilmente fosse deixar você usar, ela te passava a senha. Foi nessa época. Então vocês imaginem que nessa época a maioria das pessoas, quando chegavam para fazer suas análises, desligavam o seu celular, colocavam em cima da minha mesa, colocavam na bolsa, guardavam no bolso e se colocava a falar. Então não era comum qualquer tipo de utilização de qualquer aparelho em uma sessão. Então nesse momento, eu não fui chato, não fui retrógrado, reacionário e disse para ela: guarde o celular, pois estamos em sessão. Nada nesse sentido. Quando ela se colocou a procurar o celular e assistir, primeiro a ler a letra, né, e depois assistir, eu simplesmente possibilitei que aquilo seguisse. Eu deixei o campo aberto para que ela usasse a criatividade dela para procurar, para ir de encontro com alguma coisa que ela não estava conseguindo dar conta a partir das próprias palavras, a partir do próprio discurso. E aí ela leu a letra, na sequência escutou a música pelo celular, no YouTube, na minha presença, eu sentado atrás, assisti junto com ela, e ela se coloca a chorar compulsivamente, ou como diz uma amiga, copiosamente, e percebem a importância que foi o uso daquele dispositivo no meio daqueles vários outros dispositivos que existem em uma análise, para que ela pudesse atravessar aquilo que era o limite da palavra, o limite do próprio significante. Ela não conseguia dar continuidade naquilo. E quando ela busca no grande outro, que é esse depósito,
de significantes, quando ela busca no grande outro alguma coisa, uma referência, ela consegue achar alguma coisa que retorna para ela e aí ela reconhece algo. E isso permite com que ela sinta aquilo que estava barrado, aquilo que não estava conseguindo ter uma sequência. Então, nesse instante, ao ouvir aquela música, a partir daquele dispositivo eletrônico digital, ela tem a possibilidade de dar uma continuidade para aquilo, sem racionalizar. Lembrando que a racionalização ela aparece muitas vezes como um mecanismo de defesa. Então, nesse instante, há uma lógica muito interessante. Qual é essa lógica? A lógica do sentir. Quando a palavra não encontra sentido, você encontra, ou pelo menos você pode encontrar uma lógica no sentir. Então, quando não há sentido, pode haver o sentir. E ao sentir, aquilo ganha um outro sentido. Percebe que tem uma lógica? E essa lógica é uma lógica que se opera ou que se maneja dentro de uma análise. Então, ela consegue dar uma continuidade a essa cadeia de significantes e com essa continuidade na cadeia de significantes, ela consegue colocar no corpo ou expressar no corpo, aquilo vai estar em ato quando ela chora. Então ali há um ato do sentir. Então, quando a palavra foi barrada, e talvez alguns sentimentos também, né, estavam barrados por um luto que não tinha continuidade, ela consegue dar luz a alguma coisa na sequência, e essa luz nada mais é do que uma outra cadeia que ela consegue, como diz o Kiné, né, dar luz a outros significantes, é fazer o significante dar cria, digamos assim, e ele vai continuando. E aí você tem uma cadeia de significantes muito interessante. E aí a importância do quê? Do ato, né? Então quando ela chora e tudo mais, vocês têm aí um encontro com o corpo, aquele sentimento se encontrando com aquele corpo e sendo expresso. Então olha a importância desse sentir não racionalizado e que dá um sentido posterior. Ele tem um ressoamento, ele ressoa a ponto da analisante, conforme vai cessando o seu choro, dizer: era disso que eu precisava. Então olha a cadeia de significante aí tomando um caminho. Era disso que eu precisava. Desde a morte de meu avô, eu não consigo derramar uma lágrima. Então, quando a gente vê o caso, né, o fragmento, nossa, Darcy, foi tão simples. Não foi simples. Olha todo o processo. Sem contar que isso aqui levou uns 4, 5 encontros. Né? Então, olha o caminho que se faz. Olha o quanto há de se ter de delicadeza ao escutar o discurso do outro. Prestar atenção naquilo que está acontecendo. E ir para além da palavra. Por que ir para além da palavra? Como o próprio caso clínico diz, o limite da palavra. Então, quando a gente encontra esse limite, a gente encontra essa barra, a gente manejar, ser criativo a ponto de possibilitar alguma coisa que vá atravessar esse limite, e o ato é uma possibilidade. Alguém escreveu algo, vamos ver. Ellen. Incrível. Tantas pessoas acham isso fragilidade ou algo desnecessário, mas não sabem a potência que tem para dar evasão para sentimentos bloqueados. Perfeito, Ellen, é isso mesmo, é exatamente isso. E eu gosto muito desse caso, Ellen e todos vocês que estão acompanhando, porque ele nos dá um pouco essa dimensão da importância de uma análise, justamente para mostrar também aquela ideia de que o que se constrói em uma análise não tem preço, de tão interessante que é, de tão minucioso que é. É um efeito que ressoa, né? E ele ressoa para a vida toda. Se você pensar não só num fragmento, mas né, em tudo que vai acontecendo dentro de uma análise.
Então, muita gente, às vezes, por não saber o que acontece dentro de uma psicanálise, acaba caindo naquelas falas massivas de que, mas vou lá para conversar, vou lá para ficar falando e alguém só vai me escutar, né, vai me dar um conselho e eu vou embora. É um equívoco muito grande. Tanto que vocês percebem que nesse caso clínico, não há nenhum aconselhamento, nenhum momento eu digo para ela faça isso ou faça aquilo. Eu só vou possibilitando que ela tenha atos e movimentos criativos. Então, nesse caso clínico, além de mostrar toda a questão da introdução de um dispositivo digital dentro de uma análise, ele também nos serve para estudar outras questões. Que tipo de questões? Vocês viram que não tem nenhuma interpretação no caso. Eu não interpretei nada. Eu não disse, mas isso significa aquilo. Mas talvez porque você tenha feito isso com seu pai, com sua mãe, então tenha resultado em tal coisa. Não fiz interpretações. Tudo que eu fiz foram implicações. E ao implicar, eu possibilito que o outro pegue essa sua angústia e use ela criativamente para fazer alguma outra coisa que não seja um sintoma. Ou seja, aquilo que eu repito muito aqui com vocês, sair do Freud explica e caminhar para o Freud implica. Freud era um implicador e não exatamente um explicador. É que o Freud explica, como diz o Goldenberg, psicanalista Ricardo Goldenberg, Freud explica virou verbo. Eu Freud explico, tu Freud explica, ele Freud explica. E isso não é muito legal, porque dá uma ideia que tudo é explicável pela psicanálise, que a psicanálise pode resolver qualquer questão, e, ao meu ver, isso é uma grande bobagem. É necessário a gente entender os campos, quais são as áreas, né, de atuação de cada coisa. E por mais que a gente possa fazer leituras psicanalíticas das coisas, nós temos que tomar muito cuidado para que elas não se tornem especulações. E a gente vê muito isso nas redes. E eu tomo muito cuidado com isso. Eu acho muito perigoso se fazer valer do discurso psicanalítico, da teoria psicanalítica, da técnica psicanalítica, para fazer leituras que se tornam muito mais especulativas do que outra coisa. Tá? Então, são questões para vocês pensarem e considerarem quando alguém disser para vocês que psicanálise é bobeira, que fazer qualquer tipo de terapia é uma bobeira, tá? Ainda que a gente possa discutir aqui a questão de psicanálise com terapia. A gente não vai colocar tudo como uma coisa só. Mas nesse primeiro momento, por uma questão didática, a gente pode colocar tudo dentro de uma única redoma. Então, quando alguém vier com esse discurso de que é uma bobagem, perda de tempo, se recordem desse bate-papo que a gente está tendo, vocês vão sempre lembrar que não. Muito pelo contrário, é muito significativo ou muito significante. Kaique, Darcy, o que você pensa sobre todo mundo precisa de terapia, análise? Cara, a gente teria que fazer essa separação, como você colocou aí, terapia barra análise, porque terapia, de uma maneira geral, todo mundo precisa, né? De alguma forma, ou vai precisar um dia na vida. Eu, por exemplo, já fraturei a perna lutando, tive que botar parafusos, fazer cirurgia, e precisei de terapia para minha perna, fisioterapia. Então, terapias existem de vários tipos, de várias formas, de vários jeitos, com cunho científico, sem cunho científico. A gente pode pensar num monte de coisa. De uma maneira geral, terapia é alguma coisa que você faz para ficar melhor, para se sentir bem, para alguma coisa em você que está te incomodando melhorar um pouquinho, como por exemplo o caso da perna quebrada, né? Voltar a andar direitinho, recuperar os movimentos e por aí vai. Só que fazer terapia não é sinônimo de estar tratando dos seus complexos, dos seus sintomas, das suas patologias. Então, por exemplo, tem uma guitarra ali, ó. Eu toco. Tocar é terapêutico. Mas quando eu toco guitarra, eu não estou tratando dos meus complexos. Eu estou fazendo arte, posso estar compondo, é gostoso, alivia a tensão, mas não estou tratando nada. É apenas terapêutico. Vou fazer uma dança, é terapêutico. Estou cuidando do corpo, vai gerar serotonina, uma série de coisas. Mas, repito, não está tratando dos meus complexos sintomas, patologias.
Então, qualquer coisa que você fizer que te deixa legalzinho, digamos assim, vai ser terapêutico, mas não é sinônimo de um tratamento, não é sinônimo de um acompanhamento para a sua psique, tá? Então, eu tô indo tão aqui, eu tô me perdendo no raciocínio, já lembra que você perguntou, Kaique, deixa eu voltar lá. Aí você pensa sobre todo mundo, sobre todo mundo fazer. Então, de uma maneira geral, terapia é legal. Acho que todo mundo, de uma hora ou outra, precisa de algo terapêutico, até para servir de catarse, né? Para dar aquela válvula de escape no dia a dia. Agora, psicanálise, por mais que a gente veja, exista muitos discursos que digam sobre todo mundo precisar de fazer uma análise, precisa fazer uma psicanálise, a gente tem que considerar uma série de coisas, Kaique. Nem todo mundo que frequenta o psicanalista faz realmente uma análise. Então tem muita gente aí que talvez ache estranho isso, né? Mas ir semanalmente no psicanalista não significa que você está fazendo uma análise. Porque para ser análise é necessário uma série de coisas. É necessário que nesta relação analista e analisante tenha uma série de coisas. Vou colocar pelo menos umas 3 aqui para vocês. Transferência, resistência e sexualidade. E por incrível que pareça, gente, tudo bem que resistência pode ser lido como transferência, né? Vocês vão ver muito isso. Só que tem muita gente que não consegue estabelecer isso aqui nessa relação. Não funciona. Às vezes veio ou tá vindo porque o pai mandou, porque a mãe mandou. Então, tá faltando uma outra coisa aqui, se a gente for começar a fazer uma lista. Desejo. Então, quando a pessoa vem, mas não há desejo de, a análise também não acontece. Então, sei lá, tem muita gente que vem, Darcy, tô aqui porque minha namorada falou que se eu não vier, ela vai terminar comigo. E a pessoa vai ficando, ela até faz ali, né, alguns desabafos, né, ela tem catarse, ela tem ali uma relação que vai provocar algo de terapêutico, mas não tem uma análise acontecendo. Então, tem uma série de fatores para que uma análise aconteça. E aí, quando existe uma série de fatores, nem todo mundo consegue sustentar isso. Então, tem muita gente que foge. Quando você está chegando em certas questões, como diz, né, popularmente, está começando a tocar na ferida, a pessoa queima o chão. E aí ela volta depois dos 2, 3 meses. Aí você vai indo, vai trabalhando, quando está chegando de novo, ela queima o chão. Então você nunca consegue entrar realmente numa análise. Quando eu digo você é o analisante, tá, gente? O analisante não consegue. Ele nem é um analisante, né? Estou usando o termo, mas aí ele não chega a este ponto. Então, se a gente for pensar nessas questões, nem todos realmente conseguem sustentar uma análise. Porque depende de muitos fatores dentro dessa relação, tá? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais crítico. Seria legal, né, se as pessoas se colocassem uma análise, que a análise acontecesse e tudo mais, seria muito interessante. Mas há também questões, cara, que nos levam a pensar. Lacan tinha uma lista enorme de para quem não era direcionada a psicanálise, discutíveis até. Algumas a gente pode até pensar que eram preconceituosas, mas existe, digamos assim, certas contraindicações em alguns casos. Mas como eu disse para vocês, né? Lacan tinha uma lista que tinha um certo preconceito. Nessa lista, por exemplo, eu me lembro que quando a gente viu ela, se eu não me engano, tinha que não era análise não era para japoneses, por exemplo. Japoneses assim, da cultura mesmo, que vivem no Japão. Ele dizia que não era para japoneses por causa da relação com o significante. Tá? Então não era uma questão de preconceito com os japoneses, mas é que a estrutura psíquica do japonês, ou dos japoneses, ela não caberia dentro da estrutura que é psicanalítica, que é essa estrutura por significantes. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que, até pela questão das múltiplas línguas que as pessoas falam, dá para fazer análise, tá? Só que, por exemplo, acho que eu comentei com vocês que uma vez eu trabalhei
com uma pessoa do Oriente Médio. E era muito difícil essa análise acontecer, porque a relação que esse analisante tinha com os significantes era muito diferente do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado. Então, por exemplo, a questão do feminino para esse significante. A questão do feminino era muito diferente do que a gente tem enquanto questões do feminino. Para esse analisante, o feminino, ele sequer tinha um lugar no espaço social. Olha a diferença da relação, né? De como a linguagem estrutura um social. Então, a linguagem, eu não vou entrar muito em certas questões, nem vou falar de que país que é, tá? Para não entrar em certos atritos, mas a estrutura linguística não permitia conceber o feminino como parte do social. Então, nesse sentido, pensa o Lacan lá em 1970, né? Ele tentando pensar o que seria a psicanálise, por exemplo, para o mundo oriental, né? Ele colocou que não seria muito aplicável. Mas enfim, como eu disse para vocês, o mundo mudou e tudo mais. Hoje, como a gente tem uma multiplicidade de línguas para todos, entre aspas, né? Nem todos têm esse acesso, mas pensando assim, de maneira muito geral, tá? Eu mesmo só falo português, o inglês é todo cagado, né? Então, nem o inglês meu funciona. Mas para vocês verem como essa relação, como a língua é estruturante do sujeito e também da sociedade. Então, nesse caso, por exemplo, por fim, a análise não aconteceu. E por que ela não aconteceu? Porque eu, enquanto analista, trabalhando muito com aquele analisante, tentando, né, trabalhar com essas cadeias significantes, a coisa ficou muito barrada, ao ponto de não acontecer uma análise. Então acontecia basicamente encontros catárticos, desabafo, algo meio terapêutico, mas não de fato uma análise. Não rolou mesmo. Em contrapartida, eu tive outro caso clínico, uma analisante que morou muitos anos nos Estados Unidos. Eu comecei a notar que toda vez que a sessão ia levando, digamos assim, para a mãe, ela começava a falar inglês. E aí eu falo, aquilo, né? Acendeu uma luzinha na minha escuta. Era só entrar em questões que começavam a levar para a mãe, ela falava em inglês. E eu não entendia muita coisa não, assim como não entendo até hoje. Não tenho essa habilidade com a língua inglesa. Só que aquilo me chamava atenção. Então, na hora de falar a respeito da mãe, ia para uma outra língua. Ela saía da língua, quem aí que vai arriscar dizer de que língua ela saía? Obviamente do português, mas eu quero ir além. Ela deixava de falar a língua, vamos ver quem vai arriscar enquanto eu leio aqui. Se o analista, na sua experiência, consegue ser neutro quando você está no processo, você não acha que acaba havendo um olhar subjetivo, levando a interpretações? Como conseguir separar essa relação? Já respondo já, né? Ela saía da língua, não tem certo e errado, tá, gente? Só vamos ver se vocês arriscam um olhar aí. Materna, perfeito, Nelly, perfeito, Flávia. Ela saía da língua materna, saía do materno para ir para o estrangeiro. Perfeito, vocês estão afiados, hein? Vou montar um grupo com vocês que a gente vai longe. Grupo de estudos. Perfeito, gente. Exatamente isso. Gabi, a sua sequência aí é fantástica. Saía do materno para ir para o estrangeiro. A língua é matriz. O país é pátria, patriarcado. O país é pátria, tanto que, né? A gente tem, podem ver que todos os nomes que referem ao pai, né, dão essa relação fálica. Padre, pátria, o que mais que vocês podem pensar aí? Padrinho, tudo que comporta o fálico, né? Mas nesse caso tem que ter uma certa escuta, né? Porque às vezes a gente fica muito lá no Freud, aí o fálico, esquece que tem
A parte que diz respeito à mãe. Então, a parte da matriz. Então, esta analisante, neste momento, eu acho engraçado porque eu lembro, né, de como as análises aconteciam. Ela desliza para o estrangeiro. Olha o que é não conseguir, nos seus significantes matriz, trabalhar com essas questões. Não vou avançar muito, a gente teria que fazer o estudo do caso, tá? Mas é isso aí que vocês pegaram. Ela fugia para o estrangeiro, como disse a Gabi muito bem. Deixa eu responder aqui, mas deixa eu voltar a ler, né? Porque eu me perco, eu fico empolgado e vou me perder. Terceiro analista na sua experiência... Ah, tá, com relação à neutralidade. Gente, mito, tá? Esqueça essa ideia de que psicanalista é neutro. Não existe neutralidade na psicanálise. Por quê? Porque existe transferência. Se há transferência, não há neutralidade. Porque transferência, o Freud nomeou até de transferência de amor. Você já deve ter ouvido falar de transferência erótica, transferência amorosa. Então, transferência, ela vem carregada de um monte de coisa. Afetos, sentimentos, sei lá, vocês podem adjetivar a transferência. Ou seja, se tem transferência, não tem neutralidade. Psicanalista não trabalha com neutralidade. Psicanalista trabalha com transferência, com semblante, com desejo. Por isso, eu insisto com vocês de sair do Freud explica para ir para o Freud implica. Por quê? O Freud explica são interpretações. E quando a gente interpreta, que é isso que esse caso clínico quer trazer para vocês, eu quero trazer para vocês com esse caso clínico. Quando a gente interpreta, a gente já não está mais considerando o analisante, a gente está dando a nossa leitura daquilo que o analisante está falando. Ou seja, eu estou colocando o meu eu ali. E aí, cara? E aí, Nelly? A gente perde a mão de uma análise. Claro que algumas interpretações aqui e acolá a gente acaba fazendo porque não tem jeito mesmo. A gente, principalmente quando está pensando mais freudianamente ou quando está pensando o Lacan muito mais na clínica do simbólico, e a gente tem essa divisão na clínica do Lacan, que eu não gosto, eu entendo ela por questão de didática, clínica do simbólico, a clínica do real, né? Essa questão que é do simbólico, do significante, depois a clínica do real. Tem gente que separa isso como se fossem duas clínicas, eu entendo que são complementares. Então, assim, em certa medida, quando a gente está mais aqui no simbólico, manejando, né? Mais aqui freudianamente, mais no simbólico, a gente acaba fazendo interpretações. Mas qual que é a proposta para vocês? E aí esse e-book vai trazer isso também. É parar de interpretar e implicar. Por isso que eu digo, gente, vejam o caso clínico. Eu não interpretei nada. Porque quando a gente interpreta, a gente coloca algo de nosso ali, correndo o risco de que aquilo não seja mais algo do analisante. Inclusive, você pode sugestionar o analisante à medida que você o interpreta. Então, o que o Lacan tanto batalhou para nos mostrar é que psicanalista não tem que ficar sentindo pelo analisante. Como diz o Forbes, esses analistas que dizem, mas eu sinto que você tal coisa. Não tem como eu sentir pelo outro, porque o outro é o outro, e o outro me é barrado. Não é isso que a teoria nos ensina tanto? O outro me é barrado. Se o outro me é barrado, eu não tenho como sentir pelo outro. Tudo que eu sinto é pela minha própria experiência e ainda assim me escapa. Como eu disse para vocês outro dia, o eu, como diz Freud, não é senhor de sua própria morada. Portanto, se eu sou incapaz de ter domínio sobre a minha própria pessoa, imagine ter domínio sobre o outro, que me é barrado. Então, não há neutralidade, porque há transferência. Mas, para a gente tornar isso muito mais interessante e ter um efeito muito melhor, ao invés de interpretar, o analista implica. E ao implicar, é o analisante que vai produzir um efeito e um sentido para aquilo que diz. E para aquilo que não diz. Para aquilo que sabe, ou que acaba de saber sobre si, mas principalmente para aquilo que sempre vai não saber sobre si.
Tem uma live que eu expliquei sobre o mais um e o menos um. A gente pode retomar. No Freud, e numa primeira metade, digamos assim, do Lacan, é como se a gente produzisse um mais um. Então a gente procura o quê? Tornar consciente o inconsciente. Legal? A gente então tem um saber a mais, um mais um. Só que à medida que a gente foi estudando, a análise foi avançando e Lacan nos trouxe o quê? Que sempre há um resto, há uma sobra. Freud também disse isso, mas ele disse lá na sua última obra, Análise Terminável e Interminável. Então, sempre tem um resto, sempre tem uma sobra, sempre tem alguma coisa que escapa, alguma coisa que não é nomeável, que a palavra não alcança. A gente pode entender isso como o real, que o Lacan chama de o real. Só que, gente, se a palavra não alcança, há sempre algo sobre mim que não sei e não vou saber. E quando a gente compreende isso, ao invés de a gente ter o mais um, a gente tem o menos um. Então, há momentos da análise onde eu tenho que lidar com o saber a mais, só que na grande maioria eu tenho que lidar com o saber a menos, com aquilo que me escapa. E é frente a isso que me escapa que eu tenho que ser criativo. Transformar a angústia de uma outra coisa. Transformar a angústia não é simples assim, tá? Pense positivo. Hoje eu vou acordar e vou fazer tal coisa porque vai transformar a minha angústia. Não é simples assim. Enche-me o saco essa ideia que a galera coloca no Instagram de tem que ressignificar, você precisa ressignificar isso, aquilo. Principalmente no Instagram, né? Pelo menos é onde eu mais vejo. Como se ressignificar as coisas fosse fácil. Gente, ressignificar é difícil pra caramba. Criar novos significantes, que é o que eu estou mostrando nesse caso clínico que a gente leu. Olha como foi difícil ressignificar, ou seja, criar outros significantes. Difícil pra caramba. E aí a galera acha que é só, não, vou ressignificar. Né? Inocência. Muita inocência. Então, não sei se consegui explicar, Nelly, essa questão da neutralidade, me diz se ficou claro ou não, mas é da ordem do impossível. É da ordem do impossível, humanamente impossível, não existe humano neutro. Né? Então, pensando nisso, é que a gente tem que repensar os dispositivos analíticos para sair das interpretações e ir para as implicações e possibilitar que o analisante se responsabilize frente à sua própria angústia e, ao se responsabilizar frente à sua própria angústia, seja criativo para fazer alguma coisa com ela, ou seja, com este saber a menos, que vai aparecer na maior parte das análises. Me empolguei aqui e perdi um monte de comentário de vocês. Vamos voltar aqui. Bora. Gabi, eu acho que daqui uns 6 meses eu vou fazer. Tanto que chegou hoje isso aqui, ó, que eu vou ler. Vamos ver algumas coisas que dá para fazer. De estudos. Que eu estou escrevendo TCC para faculdade, estágio, pós-graduação da FAP, 3 coisas ao mesmo tempo, assim. Então, eu tenho 7 livros ali separados só para bibliografia de uma parte do meu TCC, fora outro que chegou hoje junto com esse. Então, assim, a gente vai fazer estudos, gente, só que vai demorar um pouquinho. A minha faculdade termina, acho que em setembro. Faculdade de Filosofia. A pós-graduação, se eu não me engano, termina no fim do ano, na FAP. Que eu faço a pós-graduação com o George Forbes e a equipe dele. Então vai rolar um grupo aí, mas não sei quando, mas assim, é pro segundo semestre. Vamos lá, o tempo voa, né? Então vamos ver aqui. Bioinovari. Fiz uma entrevista de emprego já faz 2 meses e eles não me ligaram. Me sinto triste e insuficiente. E quando sinto esses sentimentos, me sinto culpada por sentir. Não sei se é o nome, porque tá Bioinovari. Não tem muito que eu possa te dizer por aqui, até porque, como, se você está acompanhando aí o que a gente está produzindo, analista não dá conselho, analista não diz para você como você deve pensar sobre isso. Então, assim, se a gente tivesse uma análise, uma relação transferencial estabelecida, uma série de coisinhas que precisa para uma análise acontecer, à medida que esse dispositivo funciona, haveria possibilidades
de você pensar e se implicar nessas questões que você traz. Mas isso depende de todo uma praxis analítica. Aqui, assim, não há muito o que se fazer. Mas eu torço muito para que você consiga um emprego. Não sei exatamente em qual área ou o que você deseja fazer, mas que o seu desejo te leve para alguma coisa bem legal. Lili. Ué, a clínica de Lacan é dividida em duas, simbólico e real, mas o imaginário. Então, nem sei se dá para entrar nisso agora. Aline, não é que ela é dividida em duas, né? Por uma questão didática, existe uma certa divisão. Há psicanalistas que falam como se existisse uma divisão muito dividida, vamos dizer assim. Então, como se houvesse duas clínicas completamente diferentes. Isso depende de escolas, de institutos. Então, há discordâncias de como se pensa isso. Mas é fato que em um certo momento o Lacan se propôs a pensar um outro tipo de manejo mesmo. Um manejo que pensa muito mais o nó bohemiano, o nó borromeu. Um manejo que contempla muito mais o real do que o simbólico. Mas isso não exclui o simbólico nem o imaginário. Mas é que o Lacan começou a ver que, como haveria toda mudança global, a gente sairia de um mundo vertical para um mundo horizontal, a gente precisaria reinventar a psicanálise. Então ele começa a se preocupar em produzir dispositivos em uma outra clínica que desse conta deste novo sujeito. E aí, muita gente lê essa mudança como uma nova clínica. Por isso que às vezes vocês vão ver como se houvesse uma separação em duas. Então, eu faço parte da galera que entende que uma integra a outra, elas se complementam. Mas didaticamente, a gente acaba estudando elas um pouquinho separado e depois junta, tá? Mas isso são questões bem complexas, entra questões epistemológicas, entra discussões entre escolas, como é que você lê isso, como é que você pratica isso na clínica. Aí a gente está entrando num campo onde a gente teria que ter um debate gigantesco, mas acho que deu para pegar um pouquinho, né, essa ideia. Então não há exclusão do imaginário, mas é que no primeiro momento o Lacan contempla bastante o significante, e isso acaba puxando bastante, digamos assim, o raciocínio para o simbólico. Mas há um equívoco de quem acha que ele só fica mais em um em outro. Se você pegar toda a sequência do Lacan e for estudar, tem a parte do imaginário, então ele vai trabalhar o imaginário, o que é isso, estágio de espelho, uma série de coisas do imaginário. Ele contempla depois muita coisa do simbólico, e aí, por último, é que ele vai dar bastante ênfase ao real. Então você consegue ver os três, real, simbólico e imaginário. Se for mais ou menos, né, como se estuda, acaba de uma certa forma sendo imaginal, juntei as palavras, acaba sendo muito mais imaginário, simbólico e real. Mas aí é importante integrar tudo nas escolas que eu faço parte, tá? Tem escola que eu faço parte, instituto que eu faço parte, que eu acabo discordando de algumas coisas, é normal. Eu sempre falo isso para vocês, tem que ser crítico, tá? Não transformem os seus psicanalistas, seus professores em mestres e mitos. Sejam críticos com o que vocês estão lendo, trabalhando e estudando. Nelly, entendido. Essa neutralidade que falo é nesse campo, até porque na transferência há ali, exatamente. Deixa eu ver o que mais vocês mandaram, gente. Ops! A língua falada é a língua corporal. O corpo do analisante fala, assim como o do analista. Sim. A gente poderia até fazer uma live aí falando um pouquinho dessas coisas. Mas sim, o corpo também faz enunciações. Então é diferente daquele livro O Corpo Fala, sabe?
Não é exatamente aquilo lá não que a gente tem em psicanálise, tá, gente? Então a gente às vezes me pergunta, Darcy, como é que vocês estudam o corpo fala na psicanálise? Então, gente, nossa forma de ver isso é diferente. Nossa forma é, o corpo faz enunciações. Existe um gozo do corpo, existe uma série de coisas, pulsão, tá? Então é outra forma de ler isso. Tem nada a ver lá. Dá para fazer paralelos? Dá, mas a gente tem uma outra estrutura de leitura e entendimento. Gabi. E é um momento doido quando chega esse momento em que a palavra falta na análise. Cara, ele é doido, ele é fundamental, assim. Eu, na minha própria análise, adoro esse momento. É angustiante, é horrível. Antes de ter um ato criativo, eu, pelo menos, tenho uma porrada de sintomas. Estoura herpes na minha cara. Eu fico com gastrite, eu fico com dor de cabeça, eu fico com tudo que é sintoma possível da minha histeria. Mas depois vem um ato criativo e, cara, esse ato criativo, por exemplo, são os 2 e-books que eu escrevi para vocês. Então, quando a palavra falta, nossa, é horrível. Principalmente quando ela está na ponta da língua e não sai. E aí você fica cara a cara com essa angústia terrível na mão. Então, cada um tem uma lógica, porque é subjetivo. A minha lógica é essa angústia na mão, expressões histéricas, porque eu sou um histérico, né? Então eu marco no corpo, histeria é a neurose do corpo, mas na sequência vem um ato criativo. E aí eu faço uma puta parada legal. Eu brinco que ressignificar nada tem a ver com repetir afirmações positivas vendidas como solução de todo problema. Realmente, poderia até, que o tempo não vai dar agora, mas eu poderia até fazer uma brincadeirinha aqui com algum de vocês, que topar ser a cobaia e entrar aí ao vivo comigo, para mostrar para vocês o quanto é difícil ressignificar alguma coisa. Normalmente, quando eu uso esse exemplo, a pessoa não consegue ressignificar nada, justamente porque leva tempo, é demanda. Então, é muita coisa em jogo. É que hoje não vai rolar, mas realmente, ficar repetindo que tem que ressignificar, não é, mano, isso é só repetição, é só compulsão, não está mudando nada. Sempre cheio de coisas, nem falo nada porque rola uma identificação. É por isso que rola a broderagem, né, Gabi? Gente, estou puxando aqui para ver mais coisas. Renata do Palminhas, obrigado, Rê. A Mayara também mandou uma risadinha, eu sei em que momento você mandou. Deixa eu puxar mais aqui. Aline, entendi. Renata com uma carinha. É isso aí, gente. Acho que o nosso tempo hoje deu, né? Tô aqui com vocês, ó, vai dar 1 hora agora. Eu acabei nem entrando nas outras partes que eu gostaria, que eu tenho aqui um caso clínico chamado WhatsApp, para a gente trabalhar. Um fragmento bem pequenininho, tem curiosidades clínicas, não vai dar. Então vai ficar para a próxima segunda. E à medida que a gente for se encontrando, eu vou trabalhando com vocês aqueles temas que vocês sugeriram na caixinha, que vocês preencheram. Vocês vão vendo que eu vou trabalhando nas entrelinhas. Então, por exemplo, eu lembro que teve gente que me pediu para falar de transferência. Falei hoje, tá nas entrelinhas, você vai ter que interpretar um pouquinho aí. Aqui vale a interpretação, porque quem está assistindo, está acompanhando, está estudando. Então, quem estuda precisa interpretar o que está ouvindo, o que está lendo, né? Não interpreta na análise. Ou, como eu disse para vocês, rola um pouquinho de interpretação, mas a gente tenta ao máximo fazer implicação e não interpretar. Mas aqui estamos estudando, então as interpretações cabem, são bem-vindas. Sei lá, a gente falou disso, né? A gente falou de algumas coisas que precisam acontecer dentro de uma análise, eu fiz uma listinha bem breve e acrescentei, acho que desejo, mas essa lista é gigante, tá? Então tem uma série de coisas aí. Eu vou trabalhando com vocês pela via do improviso e à medida que a gente for conversando, vocês já devem ter percebido que quando vocês falam comigo, aí vocês escrevem, eu consigo trazer muito mais coisas, porque daí isso aqui se torna dinâmico. Por exemplo, a Renata fez curso comigo, a Renata já presenciou isso, né, Rê? Quanto mais falam comigo, mais dinâmico fica e só falta eu subir em cima da mesa e começar a pular. A gente se encontra, obrigado por mais uma excelente aula, imagina, né, Lê? A gente se encontra então na semana que vem, próxima segunda-feira, nesse mesmo horário,
Se tiver alguma alteração, eu venho aqui e aviso vocês. Grata, aula maravilhosa. Eu que agradeço, Rê. Se tiver alguma alteração, alguma coisa, eu aviso vocês e a gente vai combinando aqui. Beijo. Até a próxima.